Capítulo 16. Sexto dia da lua de sangue. Nitianelli, inverno, ano 3081 após a perdição. As canções da floresta etérea flutuavam ao vento enquanto ela caminhava pela vegetação rasteira, fios de fumaça branca subindo a cada passo que pressionava a terra. A floresta estava tão viva ali quanto no mundo desperto. E tudo estava muito mais nítido do que jamais estivera. Agora ela sentia como se pudesse realmente ver, e ao ver, se encantou com os rastros de névoa branca que flutuavam na esteira dos pássaros que zigue-zagueavam entre as árvores. A mesma névoa emanava de tudo, mas havia algo na maneira como os pássaros se moviam que era singularmente belo. Ela havia despertado de seu sono cerca de 1 hora antes. Embora sono parecesse uma palavra estranha. Ela estivera dormindo, mas nenhum sonho lhe preenchia a mente, nenhum pesadelo a assombrara. Simplesmente houvera escuridão e depois luz. E, no entanto, ela se sentia revigorada, como se tivesse tido a melhor noite de sono de sua vida. Pensara em esperar naquele lugar pelo retorno de Townsend, mas nunca gostara de ficar parada sem fazer nada, esperando que os outros lhe dessem instruções. Além disso, não tinha ideia de quanto tempo havia dormido. O tempo era imensurável naquele lugar. Quanto tempo ela esperaria por Townsend? E se a druida nunca voltasse? E se aquilo fosse? Qual o destino de ela? Caminhar eternamente pelo mar dos espíritos, nunca completamente viva, nunca completamente morta. O pensamento a fez estremecer. Não, ela não ficaria parada esperando. Tinha visto os mapas do pai muitas vezes quando criança. Se mantivesse as montanhas Marin à sua esquerda e seguisse para o norte com os pântanos argonianos à sua direita, acabaria chegando à Floresta Negra. Townsend a encontrara da primeira vez. A encontraria novamente. Além disso, a própria mulher dissera que o melhor era continuar em movimento. Enquanto ela caminhava, sua mente divagava, sentindo as almas que preenchiam o mundo ao seu redor, ouvindo a multidão de minúsculas batidas de asas, o correr de pequenas criaturas pela vegetação rasteira, o pulsar de centenas de corações. Depois de um tempo, o tempo pareceu se esvair, o chão cedendo a seus passos, o mundo se tornando turvo ao seu redor. Mas assim que percebeu a mudança, tudo voltou ao foco e ela se curvou, inspirando com dificuldade. Sua cabeça girou e seu estômago revirou. Lutando contra a vontade de vomitar, ela se endireitou, juntando as mãos atrás da cabeça e respirando fundo e lentamente, como seu pai a ensinara quando praticava com a espada tantos anos atrás. A lembrança a corroía como uma faca. Ela nunca mais ouviria sua voz, nunca mais veria seu rosto, nunca mais sentiria o calor de seu abraço. Se ao menos soubesse o que aconteceria, teria se despedido direito antes de partir. Aliás, talvez nem tivesse partido, e Reta ainda estaria vivo. Ela afastou esses pensamentos. Eles não lhe serviriam de nada ali. Ela precisava se concentrar. Precisava voltar para Kalen, Aen e Faenir, para aqueles que precisavam dela. Espere, isso não pode ser possível, murmurou ela, observando os arredores. Quando começara a caminhar, as montanhas Marin se estendiam como uma muralha infinita à sua esquerda, seus picos envoltos em nuvens. Agora, estavam atrás dela, o céu limpo. Quanto tempo havia caminhado? Quão longe havia percorrido? Só de pensar nisso, ela sentia dores nos músculos e uma letargia nos ossos. Eu te disse uma voz familiar. As distâncias são diferentes aqui. Assim como o tempo. Eu não entendo, não de verdade. E nem espero jamais entendê-lo. Mas algumas coisas são como são, com ou sem a nossa compreensão. Townsend passou por ela, com uma névoa branca seguindo seu rastro. Os olhos da mulher eram novamente de um azul profundo como o oceano, suas pupilas como as de um gato. Ela manteve as mãos atrás da cabeça, enchendo os pulmões lentamente e expirando com controle. Ela encarou Townsend, sem pestanejar. Ainda não confiava na mulher. Havia muita coisa que Townsend não contava. Mas, por ora, ela era a única coisa que dava a ela alguma esperança de voltar ao mundo real, alguma esperança de rever seus irmãos e Faenir. Então, ela entraria no jogo. Você percorreu uma distância impressionante. Nunca vi um animal tão inexperiente se mover tão rápido por aqui. Pensei que tivesse dito para você me esperar. Na verdade, tudo o que você me disse foi que voltaria e que, se algo acontecesse comigo, eu deveria fugir. Você nunca disse nada sobre esperar. Townsend revirou os olhos, falando como uma verdadeira loba. Bem, primeiro você me disse o quão perigoso era este lugar, quantas pessoas ou espectros viriam para me matar, e depois você me deixou sozinha neste lugar tão perigoso. E você decidiu se aventurar no desconhecido,
com nada além da sua cabeça, do seu coração e do lobo que corre nas suas veias. Townsend balançou a cabeça e riu. Com certeza, uma criança-lobo. Vamos. Por mais que você tenha avançado, ainda há muito a percorrer. É melhor não ficarmos parados mais do que o necessário. A floresta deu lugar a planícies abertas enquanto Townsend conduzia ela em um ritmo implacável, as montanhas Marin diminuindo na distância. Elas se moviam muito mais rápido do que no primeiro dia, o mundo parecendo se transformar e girar sob os pés de ela. Era uma sensação estranhíssima, como se o tempo estivesse passando mais rápido do que o normal. Sempre que ela perdia a concentração, a sensação se intensificava, segundos e minutos escapando por entre seus dedos sem que ela percebesse. Como você me encontrou? Perguntou ela quando pararam por um instante. Como assim? Bem, eu estive pensando sobre isso. Quando caminhamos aqui, nossos corpos no mundo dos vivos permanecem onde estão. Então, quando você me deixou, você teria retornado para lá. Correto. Correto. Então como você conseguiu voltar tão rápido? Se tivemos que caminhar até a Floresta Sombria, certamente você teve que caminhar até mim. Townsend parou abruptamente e se virou completamente para olhar para ela. Seu lábio inferior estava curvado para cima, seus olhos voltaram a ser de um azul brilhante como o de um gato. Eu tinha a sensação de que você era esperta. Ainda faremos de você uma dançarina de sangue. A mulher continuou andando, falando por cima do ombro enquanto seguia em frente. Como eu disse antes, este lugar guarda muitos segredos. Existem outras maneiras de viajar, caminhos conhecidos como Varrens que atravessam este lugar. Poucos ainda estão vivos e sabem como viajar pelos Varrens. O que me torna uma mulher muito sortuda. Vou presumir que existe um motivo para não estarmos usando um agora, e não é simplesmente porque você gosta de longas caminhadas. Fragmentos não podem percorrer os Varrens. Por que não? Não sei. Mas eles não podem. Não teste a veracidade dessa afirmação. Algo na voz de Townsend mudou, e o seu perfume também. Ela estava triste, talvez. Não, melancólica era uma palavra melhor. Ela decidiu não insistir no assunto. Eu tenho mais perguntas. Ela tentou não sorrir enquanto falava, e as duas continuaram caminhando. Ela sabia quando uma lembrança doía, e agora conseguia ver essa dor em Townsend. Tenho certeza que sim, disse Townsend, rindo e dando a ela a resposta que ela esperava. É uma longa caminhada, mas se você tiver metade das perguntas que eu tinha quando a Mackay me encontrou, talvez não seja longo o suficiente. Pergunte, e eu tentarei responder. Antes de você partir, você mencionou alguém chamada Querite. Quem é ela? Querite tem muitos nomes entre o nosso povo. Minha sentinela, minha guardiã, meu reflexo. Mas a Mackay se refere a ela como minha guardiã. Todos os Aldruidas criam um vínculo com o guardião. Nós lhes damos força, inteligência, companhia e, em troca, eles nos protegem. Somos um par. Quando os Aldruidas caminham em Nitianeli, ficamos expostos no plano mortal. Há alguns cujo sangue é forte o suficiente para que possam se mover entre os dois mundos ao mesmo tempo. Eu sou uma dessas pessoas. Mas mesmo assim, nossa mente nunca está verdadeiramente em um só lugar. São nossos guardiões que protegem nossos corpos enquanto nossas almas vagam. Você encontrará seu guardião um dia. Townsend lançou um olhar curioso para ela. Se é que já não o encontrou. Ela teve uma revelação. Faenir. Um lobo, presumo. Wolfine, corrigiu ela. Há alguma diferença? Ela soltou um longo suspiro de exasperação. Era como caminhar com farda. Um sorriso curvou seus lábios, mas logo seu humor azedou quando as lembranças de antes da batalha a invadiram. Se tudo isso desse certo e ela encontrasse um jeito de voltar para o seu corpo, ela rezou para que Farda tivesse sobrevivido à luta, nem que fosse só para que ela mesma pudesse matá-lo. Sim, há uma diferença. Townsend ergueu as palmas das mãos abertas. Bem, vou deixar isso para lá. Você notou alguma mudança em Faenir desde que seu sangue se manifestou? Mais forte, maior, mais rápido. Ela sentiu com a cabeça, lembrando-se de quando notara as mudanças pela primeira vez. Consigo senti-lo, as batidas do seu coração, o seu medo, a sua raiva. Consigo perceber quando ele está com fome. Ele está sempre com fome. Bem, ela abrir, parece que você encontrou a pessoa certa. O pensamento aqueceu o coração de ela. Era um nome apropriado para o que Faenir representava para ela, seu guardião. Foi ele quem estivera lá quando Het morreu,
Ele quem a salvara e ele quem nunca a deixará desde aquele dia. Mesmo assim, enquanto se concentrava nesse pensamento, ela jurou que podia sentir o pinheiro-lobo a observando, protegendo seu corpo no mundo desperto. Ela podia sentir seu pelo áspero roçando sua pele, sentir o calor de seu toque. Você diz que somos dançarinos de sangue. Existem outros? Ou todos da nossa espécie são como nós? Ela ouvirá histórias sobre os antigos druidas, mas essas eram de uma época ainda mais antiga que a Ordem. Eram mais mito do que lenda. Existem outros. Muitos dos dons se perderam com o tempo. Aquela mesma melancolia retornou ao perfume de Taunsyn, sua voz um requiem. Outrora, muito antes de chegarmos à Eferia, nosso povo era capaz de realizar todo tipo de prodígio. Havia aqueles com o dom de fazer as plantações crescerem 2 vezes mais rápido, influenciar as flores a mudarem de cor. Eles cantavam, e as árvores curvavam seus troncos para melhor ouvi-los. Outros podiam caminhar pelos sonhos dos adormecidos, expulsando pesadelos de suas mentes. Os andarilhos da lua podiam dobrar a luz ao seu redor, desaparecendo da vista de todos. Os ouvintes podiam ouvir as vibrações de minérios raros enterrados nas profundezas das rochas, encontrar água onde quer que vagassem, identificar a espécie de um pássaro apenas pelo bater de suas asas. Tanto a voz quanto o perfume de Taunsyn continuaram a mudar enquanto ela falava, uma alegria calorosa invadindo. A Makai até conta sobre aqueles que podiam curar feridas com o toque de suas mãos e aqueles que tinham uma conexão tão profunda com os animais do mundo que podiam criar nova vida, novas espécies. E agora? Taunsyn coçou a nuca, suas unhas afiadas deixando marcas vermelhas brilhantes. Ela percebeu que ela fazia isso sempre que parecia desconfortável. Há apenas 4 dons druídicos que sabemos terem sobrevivido à purga da nossa espécie. Os dos dançarinos de sangue, dos invocadores da tempestade, dos desbravadores e dos caçadores das estrelas. Embora esses sejam nomes da época do primeiro desembarque, nomes alternativos foram dados por aqueles que nos caçavam. Os dançarinos de sangue são aldruidas. Os invocadores da tempestade são druidas do céu. Os desbravadores e caçadores das estrelas são druidas da semente e druidas do éter. Títulos bem inferiores, se me permitem dizer. Depois de um tempo, quando Taunsyn parou perto de um riacho de águas calmas e passou a mão sobre algo no chão, ela criou coragem para fazer a pergunta que estava rondando sua cabeça. Você ouviu alguma coisa sobre a batalha na Floresta Sombria? Quem venceu? Quem sobreviveu? Taunsyn dissera que, se ela ainda estivesse viva, isso significava que havia alguém cuidando de seu corpo no mundo desperto. Mas isso não significava que esse alguém fosse Kalen ou Ain. Não significava que a batalha havia sido vencida. Como Taunsyn não respondeu, ela repetiu a frase. Mas antes que pudesse terminar, Taunsyn já estava de pé, tapando a boca de ela com a mão, os olhos azuis como os de um gato fixos nos dela. O rosto de Taunsyn estava tão perto que ela podia sentir o calor da respiração da mulher. Ela tentou empurrar Taunsyn para trás, mas então o aroma tocou suas narinas, limpo e fresco como grama molhada e frutas silvestres amassadas. Ela o sentirá por um tempo, mas ele se misturara com o mundo ao seu redor, então ela não dera importância. Agora, porém, era mais forte, mais distinto. E com esse aroma veio outro que emanava de Taunsyn, medo. Taunsyn lentamente tirou a mão da boca de ela, segurando seu antebraço e a conduzindo para dentro da correnteza. Ela não disse uma palavra enquanto Taunsyn caminhava para o fundo da água até que apenas suas cabeças permanecessem acima da superfície. Ela abriu as pernas, tentando desesperadamente se manter de pé contra a correnteza, com o coração acelerado. Taunsyn levou os dedos aos lábios enquanto puxava ela em volta de uma grande pedra que se projetava do riacho, com a correnteza quebrando ao seu redor. Ela acenou com a cabeça rio acima por cima do ombro de ela. Ela fez um esforço enorme para conter o suspiro ao ver um urso tão grande que os bardos teriam contado histórias sobre ele. A criatura devia ter pelo menos 3 metros de altura quando estava de 4, com ombros mais largos que uma carroça. Fumaça tão negra quanto sua pelagem emanava de seu corpo, girando e se movendo com a brisa. O urso se movia de maneira estranha, com uma graça cuidadosa, seus passos lentos e determinados. Ele estava procurando algo e se aproximava cada vez mais. Taunsyn puxou ela de volta para trás da pedra. Mais uma vez, pressionou o dedo contra os lábios e balançou a cabeça. O cheiro do urso ficou mais forte nas narinas de ela, e as batidas profundas e sonoras do seu coração aumentaram gradualmente. Taunsyn apontou para a água e disse sem emitir som, 3, 2, 1. Ela respirou fundo no 1 e submergiu no riacho. A água gelada a envolveu e seu pulso acelerou ainda mais, o pânico se instalando em suas veias.
Ela fechou os olhos e tentou se acalmar, apoiando-se em uma pedra com uma das mãos para se manter submersa. Uma queimação lenta a consumia os pulmões, sua garganta se fechando cada vez mais. Ela nunca tivera medo de água, mas se afogar era outra história. Os dedos de Townsend se fecharam em torno dos dela, e a mulher pressionou a mão de ela contra o próprio peito. Em meio ao caos da correnteza e ao pânico, ela levou um instante para entender. Então, sentiu o coração de Townsend bater. Lento, controlado, calmo. O pulso de ela se acalmou, as batidas do coração de Townsend a tranquilizando. Ela perdeu a noção do tempo. Segundos pareciam minutos, minutos, segundos. A queimação em seu peito se transformou em uma dor lancinante, seus pulmões implorando por ar. Enquanto isso, a água fria a envolvia, abafando todos os sons. Townsend empurrou ela por baixo da axila, sinalizando para que ela se levantasse, mas manteve a mão de ela pressionada sobre o coração. Quando ela emergiu da água, seu corpo a impeliu a inspirar profundamente, enchendo os pulmões de ar. Ela resistiu, respirando lentamente pelas narinas, deixando apenas a cabeça emergir para verificar o que acontecia ao redor. O urso tinha sumido. Ou pelo menos, ela não conseguia vê-lo. Townsend tocou em seu ombro, e ela se virou para encontrar a cabeça e o pescoço da mulher fora da superfície da água, um dedo pressionado contra os lábios, a outra mão agarrada ao cabo de um machado. Ela murmurou: "Fique aqui", depois saiu de trás da rocha e desapareceu da vista de ela, enquanto uma névoa branca subia da superfície do rio. Ela encostou as costas na rocha, saboreando o doce gosto do ar, a sensação de pânico diminuindo lentamente. Ela inspirou profundamente, sentindo uma ardência intensa, e então se virou em torno da rocha, nadando contra a corrente. Ela não ia ficar parada como um cordeiro esperando o abate. Se aquele urso ainda estivesse lá, Townsend seria uma idiota se o enfrentasse sozinha. Ela quase deu um pulo quando se viu encarando diretamente os olhos de Townsend. "Dessa vez eu disse com certeza para você ficar onde estava." "Você disse." A mulher olhou para ela, os cantos da boca esboçando um leve sorriso. "Já passou. Por enquanto. Devemos seguir o rio para leste por um tempo. Isso vai mascarar nosso cheiro." Townsend se virou e começou a caminhar em direção à margem oposta. Ela saiu do rio e puxou ela de volta para a terra firme. "O que era aquilo?" perguntou ela, ajoelhando-se na margem, com água escorrendo do cabelo e do nariz. "Precisamos continuar andando. Não vai demorar muito." Townsend ajudou ela a se levantar e começou a caminhar para o leste ao longo da margem do rio. Ela continuou: "Era um Angan do clã Borna. O Angan pode viajar para cá. Os Angan podem fazer muitas coisas. São os primeiros filhos de nossos deuses, esculpidos a partir de pedaços de sua carne. Nitianeli é como se comunicam tão rapidamente. Viajam pelos covis, enviando mensagens uns para os outros, percorrendo grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, podemos ter poder aqui, poder que podemos aprender a usar, moldar e controlar, mas os Angan são tão parte de Nitianeli quanto do mundo desperto. Movem-se entre ambos como sombras. Neste mundo, não há predador maior. Estava nos caçando. Estava mesmo. Mas por quê? Os Angan estão ligados aos nossos deuses. São como galhos a um tronco ou dedos a uma mão. Não questionam a vontade dos deuses, nem, creio eu, têm capacidade para isso. Os filhos de Borna, os que restaram, são fanáticos remanescentes de uma guerra que se extinguiu muito antes da nossa época, por falta de homens para lutar. Uma guerra em que deuses mataram deuses, uma guerra em que o sangue do nosso povo jorrou rios pela terra. Outrora existiram muito mais deuses do que agora, e com eles muitos mais da nossa espécie. Nem todos se davam bem. Os Borna ainda vivem essa guerra, ainda caçam os remanescentes do que sobrou. Seu propósito é matar todos os deuses, exceto seus próprios. Mas somos tão poucos agora. Ela parou de falar, com a mente retendo na palavra nós. Ela disse sem pensar: "Nós. Como eles podem continuar lutando uma guerra contra os seus com tão poucos de nós ainda vivos? Ou será que as histórias estão todas erradas? Será que existe uma nação nossa escondida em algum lugar, assim como os elfos?" "Ah, se o mundo fosse tão simples", disse Townsend. "Não, as histórias não estão erradas. Exageradas, mas não erradas. Eu apostaria que somos algumas centenas espalhados pelo continente, de uma forma ou de outra. Talvez menos, mas não mais. Muitos se apegam aos antigos clãs, seguindo seus deuses. Outros formaram grupos mais coloridos, como o nosso. Mas a maioria simplesmente nem sabe o que é e vaga sozinha.
Mas veja bem, se só existisse um pedaço de merda no mundo, as pessoas se matariam para possuí-lo. Viver é querer, querer é precisar, precisar é tomar. Esse é o ciclo inquebrável em que este mundo se encontra. Quando todos nós percebermos que estamos apenas nos matando, a maioria de nós provavelmente já estará morta. Que bom! É a verdade. Aceite ou rejeite. Townsend olhou por cima do ombro para ela. Seus olhos agora eram de um castanho profundo, suas pupilas mais humanas. A única coisa que podemos controlar é o que escolhemos fazer a respeito. E o que você escolheu fazer? Além de encontrar mulheres indefesas que de alguma forma conseguiram o quê? Separar a alma do corpo. Townsend riu disso. Você está longe de ser indefesa. Disso eu tenho certeza. A garganta de ela apertou. Tudo o que ela conseguia ver em sua mente eram imagens de Rhett estendido na terra, o sangue se acumulando, seus próprios gritos ecoando. Ela sabia o que era se sentir impotente. Se Fainir não a tivesse encontrado naquele dia, seu corpo estaria ao lado do de Rhett, provavelmente em alguma vala. O que eu escolhi fazer, disse Townsend, percebendo o silêncio de ela, não foi me entregar e morrer. Eu escolhi lutar, viver, seguir em frente com a esperança de que, um dia, toda essa matança signifique alguma coisa. Quando Amakai me encontrou, ele me prometeu uma coisa, que eu não precisaria mais ter medo de quem eu sou. E desde aquele dia, eu não tive mais medo. Amakai. Você já mencionou esse nome antes. Quem é ele? Você o encontrará. Enquanto viajamos para cá, ele se dirige ao seu corpo no plano mortal. É ele quem pode guiá-lo através do véu. Ela começou a responder, mas parou quando um hálito frio roçou os pelos da sua nuca. Ela virou a cabeça bruscamente e se inclinou para trás, na direção de Townsend. Sua pele se arrepiou da cabeça aos pés, e um terror como nunca antes sentido a envolveu enquanto encarava o rosto de uma mulher morta há muito tempo. A mulher estava a pouco mais de 15 centímetros dela, os cabelos escuros e saturados grudados em sua pele pálida como leite. Ela encarava ela com olhos de um cinza mortal, contornados por manchas pretas, o branco permeado por veias vermelho-sangue. Seus lábios negros e sem vida estavam contorcidos em um sorriso antinatural, os cantos da boca aparentemente presos. Um instante se passou, e ela ficou paralisada como uma corça, seus membros imóveis enquanto encarava os olhos da mulher. Ela podia ouvir Townsend gritando algo, mas a mulher inclinou a cabeça lentamente para a direita, aqueles olhos aterrorizantes fixando o olhar de ela, e então soltou um grito estridente e cambaleou para frente. Antes que ela pudesse pensar, dedos se fecharam em torno de sua garganta, apertando enquanto ela se debatia, o lamento da mulher arranhando sua mente. Os pés de ela cederam e ela caiu, escorregando da margem do rio. A água gelada a engoliu por inteiro, os dedos da mulher apertando ainda mais, aquele sorriso horripilante contorcendo a carne fria. Ela gritou, o ar escapando de seus pulmões, a água inundando-a, o lobo uivando dentro dela. Memórias inundaram sua mente, memórias que não eram suas. Ela estava fugindo, o coração acelerado, o suor escorrendo pela pele. Apenas o medo a detinha enquanto corria pela grama alta, sob o luar. Uma dor aguda a atingiu no estômago. Ela olhou para baixo e viu uma ponta de flecha farpada saindo de logo abaixo do umbigo, um pouco à direita. Cambaleou, o joelho raspando nas pedras do chão. Algo a atingiu nas costas e a derrubou, um estalo sinalizando a quebra da haste da flecha. Um homem estava de pé sobre ela, seus olhos alaranjados como o pôr do sol, lábios negros como brasas, um arco escuro em sua mão. Um enorme falcão pousou em seus ombros, uma pata com garras de cada lado de sua cabeça. É sempre mais divertido quando você tenta correr. O homem tirou outra flecha da aljava presa ao quadril e a colocou no arco. Boa noite, Wolfield. Durma bem. O homem puxou a corda do arco, e ela estendeu a mente, o pânico e o terror consumindo-a por completo. As memórias passaram por sua mente, segundos transformando-se em minutos, que se tornaram horas, dias, semanas, anos, séculos. Então ela voltou aos seus próprios pensamentos e foi puxada para fora da água. Ela tossia e engasgava, sufocando a cada respiração, agarrando a garganta. Parecia que um laço havia sido enrolado em seu pescoço e ela estava sendo arrastada por um cavalo. Enquanto tremia, encharcada até os ossos e ofegante, Townsend apareceu ao seu lado, também sem fôlego e encharcada. Olhe para mim, ela disse bruscamente, com um tom de voz agudo e desesperado. Ela colocou as mãos delicadamente sobre as de ela. Respire. Respire. Você está bem. Eu não. Ela continuou a respirar com dificuldade,
com as mãos apertando a garganta dolorida. Ela virou a cabeça para o lado e viu um corpo pálido, molhado e sem cabeça estendido na terra, com sangue branco escorrendo. A cabeça da mulher estava a uns 30 centímetros de distância, aqueles olhos frios ainda abertos, a boca entreaberta. Ela voltou o olhar para Townsend. Que merda foi essa? O que aconteceu? O que? Eu a vi. Eu senti o medo dela. Sem aviso, uma sensação de pavor e terror a dominou e ela caiu em prantos. Ela encarou os olhos de Townsend. Ela se fragmentou. Ela ficou presa aqui por séculos, Townsend. Séculos. Sozinha. Tudo o que ela via era escuridão. Eu a senti perder a cabeça. Eu senti cada pedaço dela se quebrar, fragmento por fragmento. Eu. Respire, ela. Você está segura. Townsend respirou fundo pela última vez e se deixou cair no chão ao lado de ela. Ela encarou os olhos frios e sem vida da cabeça decapitada da mulher. É isso que vou me tornar? Um espectro. Eu não posso me tornar isso. Eu não posso. Você não vai. Eu não vou deixar. Townsend se levantou e estendeu a mão para ela. Mas precisamos ir. Não há uma alma viva neste lugar que não tenha ouvido isso. A Borna não será a única coisa nos caçando. Ela pegou a mão de Townsend e se levantou. Enquanto seguia a mulher, parou e olhou para trás, para o corpo e a cabeça decepada que jaziam em uma poça de sangue branco na margem do rio. Ela. Townsend puxou a manga de ela. O nome dela era Laurel Harding. A mandíbula de ela se contraiu involuntariamente. Ela tinha 17 anos quando se fragmentou. Ela estava apavorada. Precisamos ir. Eu vou me lembrar de você, sussurrou ela. Eu prometo.